Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso mentoring das aulas práticas do módulo 92. Acho que estamos aqui com o Levi. Tudo bem, Levi? Lembrando que a nossa aula, o nosso mentoring, né? Nossas orientações estão sendo gravadas e que os outros tutores, facilitadores também terão acesso a essas orientações. Vamos lá. Meu nome é Amália, eu sou professora mediadora dos cursos técnico em enfermagem e técnico em cuidador de idosos. Eu sou enfermeira de formação e agora sigo aqui nessa jornada da educação. É um prazer estar com vocês em mais esse mentoring, tá bom? E sejam bem-vindos. Qualquer coisa é só mandar aqui no chat ou levantar a mãozinha que a gente vai ativando o microfone para a gente poder se falar, tá bom? Hoje o nosso mentoring é muito rápido, tranquilo, não, as práticas do módulo 92 são bem tranquilas para serem realizadas. Como eu já falei no início, nós estamos com dois cursos aqui, nesse mentoring, o curso técnico em enfermagem e cuidado de idosos. É, as duas atividades, né, tanto para o curso de técnico em enfermagem quanto para o cuidado de idosos, é o mesmo roteiro de aula prática. Por quê? Porque os alunos do curso técnico em enfermagem nesse módulo, eles estão tendo a disciplina de saúde do idoso. E mais uma disciplina sinérgica, né, com o curso de cuidado de idosos, que é biossegurança. Então, veio a calhar que neste módulo a prática para os dois cursos vai ser a mesma. Então, eu vou fazer a explicação aqui do roteiro para vocês. É, Lembrando que alguns de vocês está direcionado para o curso técnico em enfermagem, alguns outros para o curso técnico em cuidador de idosos, mas a prática ela vai ser a mesma para os dois cursos por esta coincidência das disciplinas desse módulo, tá bom? E aí, qualquer dúvida que for surgindo, a gente vai sanando, beleza? Antes de qualquer coisa, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu não sei quantos de vocês é a primeira vez, né, que estão atuando aqui como tutores facilitadores, e se já tiveram acesso ao nosso catálogo de recursos. Então, eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Eu vou passear rapidamente aqui, apresentando para vocês o nosso catálogo de recursos, o que ele oferece para gente, tá? E depois eu vou para as atividades mesmo, explicando como é que a gente vai fazer. Depois eu mando, deixa eu mandar aqui já para vocês, aqui no chat, vocês vão acompanhando tudo que eu tô fazendo, né? Mandei aqui no chat para vocês o link do nosso catálogo de recursos. E aqui no cantinho superior direito, a gente tem o início e a área do tutor facilitador. É aqui nessa área que vocês vão ter acesso a todos os materiais, tanto aos roteiros, né, que é o que a gente vai ler hoje, quanto aos contatos, né, do Gustavo, que é o head, o coordenador dos cursos técnicos, e do Jorge, que também faz parte da equipe de supervisão e que está diretamente ali em contato com vocês diariamente. Tem o link de acesso também para o grupo, né, de WhatsApp, que caso algum de vocês ainda não esteja, o Jorge sempre dispara ali nesse grupo as orientações, né, alguns comunicados que precisam ser feitos, então a comunicação é feita direto ali nesse grupo. E-mail e telefone, o do Gustavo e do Jorge também, tá? Mais abaixo, a gente tem aqui um arquivo, né, dos mentorings que já foram realizados ano passado, caso vocês queiram ver no módulo passado também, né? A gente tem todos salvos aqui, assim como esse de hoje também vai ficar salvo e disponível para ser visitado quantas vezes for preciso, tá? Aqui a gente também tem, nessa área do tutor facilitador, o acesso ao mundo azul, o manual para as aulas práticas, que é isso que a gente vai ver hoje, né? Esse roteiro. Tem um checklist também, que é bem legal para vocês, que é o checklist do tutor facilitador.
É um checklist que vai dizer para vocês o que vocês precisam fazer, né? Quais as ações que precisam ser realizadas antes da aula prática, durante a aula e depois. Então, esse checklist ele ajuda a nortear vocês, né? E para não esquecer mesmo, né, de nenhum passo, tá? Então, tá disponível aqui para vocês também dentro do catálogo. Aqui também tem os links, né, das aulas gravadas, né, dessas aulas que os alunos tiveram, já tiveram, né, das presencialidades conectadas, que alguns de vocês, alguns tutores facilitadores, gostam de ver essas aulas, de ter acesso a essas aulas, para saber como falar, o que abordar com os alunos ali na prática, né? Então, a gente também tem essas aulas aqui, a lista de presença para os alunos, né? Que geralmente essa lista, os polos já deixam impressa, né? Essa é a orientação que a gente pede, né? Para que essa lista já esteja ali disponível para vocês poderem recolher essas assinaturas dos alunos. E depois essa lista é enviada para a gente também, para na hora da conferência da atividade a gente poder bater ali, né? Quem foi que realmente foi na prática e enviou o formulário com as evidências. A gente pede também, a gente tem aqui também um formulário de registro fotográfico, né? A gente pede que, se possível, vocês, tutores facilitadores, puderem fazer alguns registros, né? Da aula, da turma, para que a gente possa acompanhar também, né? A gente tem essa distância, né, geográfica, mas a gente gosta de estar pertinho, de ver como aconteceu, de ver os alunos ali com a mão na massa. Então, se vocês puderem fazer alguns desses registros e nos enviarem, a gente fica muito feliz e grato por isso também, tá? Oi. Eu acho que tem um microfone aberto aqui. Eu vou só. Cadê Acho o que é da tampão? Grace. Eu vou só desativar aqui para não interferir, tá bom? Já já a gente ativa de novo. E aí, gente, só lembrando que esse formulário de registro fotográfico que eu deixei aqui para vocês e pedi para vocês, né, que se possível fazerem alguns registros, não é obrigatório, tá? Mas eu relembro vocês, né, ou deixo aqui como um ponto de atenção também, que os alunos, durante a aula, eles precisam fazer alguns registros, tá? Por quê? Esses alunos, depois da aula prática realizada lá no polo com vocês, eles precisam fazer o preenchimento de um formulário, que é uma atividade que vale um ponto, né, junto com a presença na prática. E dentro dessa atividade, eles precisam responder algumas questões e precisam também anexar registros, né, fotográficos do que aconteceu ali na prática dele, né, evidências, né, da aula prática. Então, a gente sempre pede para que vocês que vão estar ali com eles, né, nesse momento, relembrem a importância deles não esquecerem de realizar esses registros, tá bom? E somos gratos por vocês nos ajudarem a lembrar dessa parte tão importante para eles ali do formulário, tá? Então, esse daqui é o catálogo de recursos, onde vocês vão ter acesso aos materiais, aos roteiros, né? Aos mentores já realizados, enfim. É uma ferramenta importante para que vocês, sempre quando surgir alguma dúvida, aqui dentro desse catálogo tem essa área que é direcionada especialmente para vocês, tá bom? E aí, vamos diretamente aqui para o nosso roteiro. Para vocês verem aqui como é que tá, ó, eu deixei aberto aqui já o roteiro de aula prática do curso técnico em enfermagem e o roteiro de aula prática do curso técnico em cuidador de idosos. E é o mesmo, tá, gente? Como eu expliquei para vocês, a gente teve uma coincidência nesse módulo 92 e a gente vai conseguir aplicar a mesma prática para os dois cursos, tá? É, então, vamos lá. Vão ser feitas duas atividades principais, tá? Nessa a prática do módulo 92. Lembrando vocês que a aula prática como um todo, ela tem um total de 3 horas, né? Deixando ali um tempinho, uns 10 minutinhos, né? Com 1 hora e meia de aula, uns 10, 15 minutinhos para ir ao banheiro, tomar uma água, respirar um pouco, né? Porque 3 horas seguidão aí é difícil
até para manterem os alunos concentrados, né? Mas que a gente deixa vocês muito à vontade para poderem dividir o tempo dessas duas atividades, né? Eu vou apresentar aqui as atividades para vocês. E lá no dia da prática, lá no dia da aula, vocês que vão estar lá no polo com a turma, né, vão sentir a necessidade de, eu preciso fazer essa prática aqui com mais tempo, essa daqui eu consigo fazer em 40 minutos. Um exemplo, tá, gente? Então, vocês têm essa autonomia, tá? De regular esse tempo entre as atividades. Porque cada polo apresenta uma realidade diferente, né? Alguns polos têm 2 alunos, outros têm 10. Então, a gente entende que não dá para a gente fixar, né? Deixar engessado esse tempo para as práticas, porque é muito diferente, né? Um polo do outro, a realidade de um polo do outro. Então, assim como a gente tem turmas de alunos que pode até ser mais alunos, mas que já têm um contato, né, com essas práticas que vão ser realizadas e acaba que flui muito rapidamente. E outros que é o primeiro contato que vão ter. Então, a gente precisa ter um pouco mais de tempo ali nas explicações e nos desdobramentos, né? Então, eu ressalto esse ponto importante dessa autonomia do tempo que vocês têm, tá bom? Então, gente, essa primeira atividade, ela vai falar. A gente teve a disciplina de biossegurança para os 2 cursos, tá? É, e a gente fez como um ponto importante, né? Além de toda a parte teórica que eles já tiveram ali de biossegurança, a gente fez uma introdução bem legal de segregação de resíduos e o descarte adequado, principalmente de pérfuro cortantes. Então, nós pedimos aos polos que adquirissem os Descarpac, né? As caixas de descarte de resíduo de pérfuro cortante, para que nessa prática esses alunos possam aprender a montar corretamente. Eu lembro da minha realidade, da minha vivência dentro do hospital, que foi de quase 10 anos aí, a dificuldade dos profissionais de montarem corretamente uma caixa de descartar pérfuro, né? Então, parece uma coisa simples, mas a gente sabe a gravidade de uma caixa montada de forma errada, né? E um pérfuro vazar ali por uma das laterais e acabar tendo um acidente de trabalho aí, né? Então, nós deixamos a montagem, tá? Da caixa de pérfuro cortante como essa primeira atividade da prática do módulo 92. Claro que a gente deixou descrito aqui, né, um passo a passo sobre a desinfecção das superfícies, né, sobre como fazer essa montagem, mas vocês também têm autonomia para fazerem essa montagem vocês e depois pegarem uma outra caixa e deixarem os alunos montarem, ou só irem supervisionando. O importante, pessoal, é que todo o conteúdo que a gente pede aqui na prática seja realizado, né? Para que a gente tenha uma uniformidade entre todos os polos, né? Para que todo mundo realize a mesma coisa. Porque todos os alunos a gente vai pedir a mesma coisa, né? Na atividade final ali. Então é importante que todo mundo siga é, todas as atividades que são solicitadas aqui no roteiro, tá? Então, a primeira atividade é essa, bem simples, né? Mais importante, que é a montagem, né, do Descarpac, da caixinha para descarte de pérfuro, que está relacionada com a disciplina de biossegurança, tá? E a nossa segunda atividade, né, nosso segundo exercício, vai falar sobre o atendimento à pessoa idosa. Atendimento à pessoa idosa para o curso técnico cuidador de idoso é redundante, né? Mas para o curso técnico em enfermagem, eles tiveram a disciplina de saúde do idoso agora, né? Estão tendo ainda, a gente teve a primeira aula semana passada. Então, a gente deixou como atendimento à pessoa idosa por conta dessa disciplina, tá?
Então a gente pediu aos polos também para que adquirissem os aparelhos de pressão arterial, glicosímetro e, se possível, o medidor de colesterol, né? Ano passado, alguns polos apresentaram alguma dificuldade em ter esse medidor de colesterol, tá bom? Mas, quanto ao aparelho de pressão e glicosímetro, conseguimos realizar as práticas bem tranquilamente, tá? É, então, a gente pede para que turmas que tenham muitos alunos, né, mais de 5, 6 alunos aí, para que dividam esses alunos em 3 grupos, né, ou grupo de 3 alunos, de 2 alunos, conforme ficar melhor para vocês, tá? Essa autonomia também é de vocês, tá? Vocês vão sentir ali como é que vocês podem distribuir esses alunos, tá? E aí, vamos ensinar esses alunos a como utilizar um esfigmo, né? A como realizar a aferição de pressão arterial, como medir a pressão, né, desse paciente idoso. E aí eles podem fazer um no outro ali, né? Um pode simular que é um paciente idoso e o outro profissional, cuidador de idoso, técnico em enfermagem. E aí um vai fazendo no outro até que eles entendam realmente como é que funciona, e aí fazer uma interpretação dos resultados também, né? Falando sobre os valores normais e anormais, né? Dessa pressão arterial. Da mesma forma com o glicosímetro e também com o de colesterol, tá? A gente pede para que seja falado sobre os valores de referência, para que esses alunos tenham um primeiro contato, né, com essa, com essa prática, né, de verificação e de como identificar se está alterado ou se não está, para a gente poder entrar nas próximas disciplinas. Então, por isso, essas práticas ficaram agora para o módulo 92, tá bom? É, e depois disso, né, depois de realizados é importante que todos os alunos tenham um contato, né, com os aparelhos, entendam como utilizar, entendam minimamente ali, né, os valores de referência, né, então, se possível, um fazer no outro, e aí a prática está finalizada, tá? A gente sempre pede também, pessoal, para que, caso vocês tenham alguma intercorrência ali com o polo, ou algum polo não entregou um aparelho, ou não estava funcionando, enfim, para que vocês entrem em contato com a gente, para que esse registro possa ser documentado, tá? Para que seja tratado, né, diretamente, e isso não seja generalizado, né? A gente pede também para que sempre deixe o laboratório organizado, limpo, né, da maneira que foi encontrado. E lá, antes de iniciar a prática, né, se vocês puderem chegar uns minutinhos antes e testar, ver se isso tudo está funcionando. É muito difícil a gente entender, né, a dinâmica de vocês ali dentro do polo. Mas se vocês conseguem, né, um dia antes dar uma passadinha, ver se tá funcionando ou não, né, para que não impacte ali na aula de vocês. Mas isso não é uma obrigatoriedade, tá? A gente só tem alguns tutores que preferem fazer dessa forma, tá bom? E é isso, pessoal. A nossa prática do módulo 92 está bem tranquila. Sem muitos segredos, né, para vocês aí que já estão na área, que sabem muito mais do que eu que estou aqui explicando, né? Mas eu acredito que seja de grande valia, grande valor para os alunos terem esse primeiro contato, tanto com a montagem da caixa, que a gente sabe que é tão importante, quanto para os aparelhos aí que fazem parte da rotina desses estudantes quando estiverem na prática, né? E vamos lá, acho que a Tatiane levantou a mão aqui. Tatiane, pode habilitar seu microfone, pode falar. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem, Tatiane? Boa noite. Tudo bem? Eu sou do Polo Palhoça, aqui em Santa Catarina, e a minha dúvida é sobre eles realizarem, né, o teste de glicemia
porque eu dou aula para graduação também e eles não podem fazer Uhum. um no outro. Então, eles podem fazer, não é só simulação. Aham. Ah, É então assim, tá. ó. A gente teve, ano passado, eu lembro que a gente teve essa mesma dúvida. E aí a orientação foi: é, se existe essa dificuldade na graduação, então vamos fazer com os alunos fazerem neles mesmos, né? O importante é, acho que com o aparelho a gente não tem tanto segredo, né? O importante é eles entenderem os valores de referência ali, né? O que tá dentro da normalidade e o que não tá. Uhum. Como a gente está falando de perfurar, né? Então, vamos fazer. Eles fazem neles mesmos, né? O de glicemia ali, eles já fazem a ferir a pressão um no outro, mas é importante que eles tenham que eles conheçam, né, o aparelho, entendam os valores de referência, como é que faz, não sei como é que vai ser com caneta, né, ou como é que vai ser que o Polo vai deixar para vocês, mas para eles entenderem como é que funciona o aparelho mesmo, né? O glicosímetro ali. Aham. Outra dúvida é sobre a questão dos parâmetros, né? A Aham. gente tem esse acesso a esse material que eles receberam, porque às vezes, né, muda um pouco, usa algum protocolo diferente, e Aham. a gente não Eu tem a não sei palavra se da língua, né? eu não sei se o Jorge deixou disponível já, mas se não deixou, eu separo aqui e aí acho que ele coloca no grupo para vocês antes das práticas. Tá Pode bom, É ser? isso só aí. porque, né, não. A gente vai liberar ainda essa semana para vocês lá no Ai, grupo, tá bom? Sem tá problema. ótimo. O aparelho, por enquanto, eu tenho de colesterol, só que tá faltando as fitas. E aí Ah, ficaram entendi. né, de conseguir, mas estou na Aham. guarda, qualquer coisa eu entro em contato, tá bom? Isso. Muito Tá bom. obrigada. Sempre cobra, ô, Tatiana, sempre cobre os Uhum. insumos, tá? Porque a gente Tá. envia os polos para adquirir os Bastante insumos já com, antecedência, né? com tempo antes, então, e sempre É, pensando no total da turma, né? Então, sempre dá uma lembradinha, porque às vezes é tanta coisa para eles fazerem também, né? Cada um fazer, sim, e às sim. vezes acaba passando batido, mas sempre dá aquela, e aí, os insumos, como tá? E vai Uhum. avisando a gente lá no grupo, para a gente ter Tá. essa ciência também, tá bom? Não, pode deixar. É que eu dou aula para graduação também, então estou sempre de olho, às vezes algum outro laboratório pede emprestado, e aí eu já deixo eles bem cientes, ó, emprestei as lancetas, emprestei tal coisa, sabe? Então, estou sempre em cima. Mas aí eu estou na guarda das fitas, tá? É isso Obrigada. aí. A gente agradece, Tatiane. Obrigada a você. Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? Vocês entenderam o funcionamento ali do catálogo de recursos? Eu acho que vocês já tinham acesso, né, a esse catálogo, entendem o que tem lá disponível para vocês. É, caso não tenham nenhuma dúvida aqui agora, eu me coloco à disposição de vocês sempre, tá? Caso queiram discutir alguma coisa, tô sempre aberta junto com o Jorge aqui, para gente sempre ter o melhor ali para os nossos alunos nas práticas. A gente quer saber também o que vocês acharam, né? Depois, se vocês puderem dar uma devolutiva para a gente, é importante para que a gente se organize para as próximas, né? Lembrando para que esse mentoring fica gravado, né? Fica gravado junto com os outros, então vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem, né? Acho que o Jorge colocou aqui no chat de que polo vocês são. Acho que a Tatiane é de Palhoça, né? Que ela falou ali no áudio. Sinara tá escrevendo aqui pra gente. Polo de Londrina, do curso técnico em enfermagem. Maravilha. Mais alguém, pessoal, que seja de outros locais, que queiram contribuir? Todo mundo quietinho hoje. Levi de Registro, São Paulo. Que legal, gente. Um de cada canto. Que maravilha. Bom ter vocês aqui. E eu acho que é isso. Não sei, Jorge, você quer contribuir com mais alguma fala? Deixei de acrescentar alguma coisa? Acho que é isso, pessoal. Maria Eduarda de Abaquara, São Paulo. Que maravilha. Que legal. Pessoal,
Então, acho que é isso. Eu agradeço esse tempinho que vocês tiveram aqui junto comigo. Obrigada pela presença de vocês. Não sei como tá aí para vocês, mas aqui em Maringá tá um frio, então obrigada por tirarem um tempinho aqui para me ouvir, né, nesse dia frio. E agradeço e mais uma vez me coloco à disposição de vocês. Tá frio aí em Jabaquara? Ai, meu Deus, gente, eu não gosto de frio. Meu senhor. Então é isso, gente. Eu desejo para vocês uma excelente aula prática, para que vocês consigam desempenhar muito bem, que eu não tenho dúvida que vão, e que os alunos possam aproveitar aí o máximo de vocês, tirar o máximo que puderem, né, de conhecimento desse momento que é tão importante para eles. Tá bom? Mais uma vez, muito, muito obrigada. Boa noite para vocês e até um próximo. Tá bom? Tchau, tchau.